Ei, pessoal, bom dia. Ei, Murilo, Rafa, bom dia. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Então, dá um okzinho aí para tia. Joia. Maria, eu sei que falta um tempinho ainda, mas aí vamos conversando. Tiveram algumas dificuldades em relação às últimas atividades que vocês fizeram, em relação àquilo que eu pedi a vocês para ler? Em relação à análise do discurso direto e indireto lá dos travessões? Não tiveram dificuldade, não? Não, Ai, como é bom, né? Ter esse monte de eu aluno. achei bem fácil. Que bom. Eu ia até falar com vocês. É algo que vocês já viram lá no sexto ano. A questão do discurso direto, do discurso indireto, do verbo dicende ou verbo de elocução, que é aquele que vai introduzir o discurso, tal. Mas a vantagem da BNCC, desse novo esquema que a gente estuda, que já é o material do SAS, é que ele vai trabalhando em círculo. Então, ele não deixa a gente esquecer o conteúdo que foi estudado nos anos anteriores. Ele sempre vai nos lembrando do conteúdo de maneira mais aprofundada. Então, é algo assim extremamente interessante, extremamente importante isso aí. Tá bom? Faltam 2 minutinhos. Quem quiser ir adiantando, pode pegar a página 76 para a tia, porque é isso que nós vamos começar hoje a explicar, tá? Página 76. Pessoal, aquelas mesmas orientações, evitem ficar usando bate-papo, se necessário, né, fazer alguma pergunta que vocês não queiram destravar o microfone para fazer, aí vocês podem utilizar para isso. Mas para ficar fazendo conversas alheias, evitem, porque toda hora que tem conversa, eu acho que é para mim, eu acabo abrindo, tá bom? Ó, 12 participantes. Estou esperando mais um pouquinho. Uma turma grandona dessa tem que ter muito aluno. Deixa eu ver aqui. Segunda e terça é feriado. Eu não sei se eles vão mudar o horário. Mas, de qualquer forma, nós temos aula. Nossa próxima aula é quarta, né? Aí ficaria quarta e quinta. Vamos ver se vai haver alguma alteração no horário para a semana que vem. Mas, de qualquer forma, eu não perco aula com vocês, não, se não houver alteração. Tá Segunda e bom? terça, então, não vai ter aula? Segunda, dia 20, é o feriado de Nossa Senhora da Penha, que é um feriado estadual, ou seja, aqui no estado todo é feriado. E terça-feira é Tiradentes. Então, são 2 feriados seguidos, certo? Eu não sei, a escola ainda não nos comunicou como vai ficar, mas eu acredito que não tenha aula, vai ser folga para vocês, tá? Folga de Tá. conteúdo, folga de aula, dia de dormir até mais tarde. É aniversário da minha mãe, dia 21. É aniversário? Que chique. Dá os parabéns a ela. Tá. Meus amores, 9h50. Bora começar agora, né? Vamos lá? Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês agora, página 76, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. E aqui eu quero que vocês percebam o seguinte: como eu disse, é um conteúdo que nós já vimos o ano passado, mas é um conteúdo necessário, por quê? Porque nós somos futuros escritores, certo? Todo mundo aqui gosta muito de escrever e nós temos que tentar escrever da melhor maneira possível, da mais correta possível. Então, nós vamos falar um pouquinho da narrativa de ficção e dos seus elementos.
Quando eu falo em elementos do texto narrativo, eu estou falando das personagens, eu estou falando do narrador, eu estou falando do enredo, eu estou falando do tempo, do espaço, ou seja, de todos os elementos que compõem um texto narrativo, certo? Então, vamos lá. O foco deste capítulo vai estar nos textos ficcionais voltados ao público infanto-juvenil. Ontem eu falei com vocês das características, né, das narrativas infanto-juvenis. E aí é importante relembrar alguns elementos. Quando nós falamos de um texto narrativo, gente, nós falamos de um texto que tem um narrador. Esse narrador, ele pode ser de 3 tipos diferentes. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador e ele pode ser um narrador onisciente, que daqui a pouquinho vocês vão entender o que é isso. Nós temos aqui um enredo. Toda vez que nós falamos em enredo, essa palavra gera dúvida na cabeça de vocês. Quando samba enredo, todo mundo já ouviu esse termo bem perto do carnaval, quando nós assistimos, por exemplo, aqueles desfiles. O que é samba enredo? Esse samba enredo é a sequência de acontecimentos de uma história. Então, quando nós falamos no samba enredo, é que eles contam uma história por meio do samba, não é isso que eles fazem? Então, observem que esse enredo aqui é a sequência de acontecimentos vivido por determinadas personagens, certo? O acontecimento, ele ocorre ao longo de um tempo e em um determinado ambiente, que é o que nós chamamos de tempo e de espaço, certo? Nas passagens lidas do romance da Ana Maria Machado, aqueles textos que eu pedi que vocês lessem anteriormente, nós observamos estes elementos. Então, tudo isso aqui, tia Fernanda, gostaria que vocês grifassem, tá? Podem passar a marcar texto nisso aí. Vamos lá. Quando nós falamos no narrador, ele conta um fato já acontecido, um fato acabado, havendo predomínio de verbos no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele que as ações são totalmente acabadas, totalmente concluídas. Se lembram do que a tia já disse? Pretérito perfeito, ação totalmente concluída. Eu fiz uma prova, eu dei aula para o 8º ano, eu saí de casa, certo? Ação totalmente concluída. E o narrador daqueles contos que vocês leram, ele é um narrador onisciente. Olha só, até então a gente fala em narrador observador, que conta os fatos que ele viu, apenas que ele viu. Nós falamos no narrador personagem, que participa da história, que conta o fato da história, sendo ele um participante. E o narrador dessa história que vocês leram, ele é onisciente. Por que onisciente? Além, gente, de contar a história, ele sabe de tudo. É como se ele estivesse dentro da cabeça das personagens. Ele conhece os pensamentos, ele conhece os sentimentos, ele se aprofunda muito mais do que um narrador observador na história. Entenderam isso aí? Bino, na história, é a personagem principal.
é a personagem que nós chamamos de protagonista. Personagem principal é protagonista, certo? Nós temos o Dilson, que é o amigo, é outra personagem importante, só que não é protagonista, certo? Ele é uma personagem importante, ele é parte da história, só que o protagonista aqui é o Bino, ok? No fragmento aparecem também Mané Faustino e outras personagens que são apenas citadas. Essas personagens que auxiliam o protagonista, nós chamamos de personagens coadjuvantes, ou seja, ajudam o protagonista no desenvolvimento da história, ok? Até aí tudo bem? Depois, nós temos o relato ou o enredo, que está centrado nas inquietações de Bino, que quer saber o que há do outro lado do mar. Quando eu penso nisso aqui, quando eu penso que o enredo está centrado nas inquietações do Bino, eu já tenho ali uma noção deste narrador onisciente, porque aí ele vai mostrar o que é que o Bino sente, o que é que o Bino pensa, como ele reage. Então, ele se aprofunda na cabeça do Bino, certo? Por isso, esse narrador, ele é onisciente. Observem que as ações acontecem em um lugar chamado Guriri, que vocês conhecem bem, certo? Olha, ele fala aqui em Guriri. Guriri, uma ilha localizada no extremo norte litoral do Espírito Santo, no município de São Mateus, com uma população nativa que se dedica à pesca. Atualmente é um importante ponto turístico da região do Espírito Santo. Então, observem, eu não falei para vocês que nós temos a personagem, nós temos o enredo, nós temos o tempo, nós temos o narrador, nós temos o ambiente. Então, o ambiente aqui é qual? É Guriri, certo? É o espaço. O espaço se dá em Guriri. O enredo é a sequência de acontecimentos que envolvem essas inquietações do Bino. Nós temos as personagens e nós temos o nosso narrador onisciente. Até aí, tudo bem. Quando fala em tempo, ele não determina o tempo, mas nós sabemos que é no passado. Até aí, alguma dúvida, turma? Não? Então, nós temos a reprodução agora das falas das personagens, que vão se dar em discurso direto ou em discurso indireto, que depois eu vou explicar a vocês exatamente o que é. Vamos lá. Nas narrativas de ficção, as personagens pensam, falam, agem. O narrador, ao relatar as ações das personagens, reproduz o que eles falam, o que eles pensam, e para isso ele tem duas possibilidades básicas. Ou ele reproduz direta e literalmente a fala ou o pensamento da personagem, ou ele utiliza as suas palavras, as palavras do narrador, para expressar o que o personagem pensa e o que o personagem fala, certo? Então, eu preciso que vocês grifem isso aqui. O narrador, ao relatar as ações, reproduz o que eles falam e pensam, e para isso tem duas possibilidades básicas, certo? Aí vocês vão grifar até aqui o final. Ou seja,
ele pode reproduzir, dando ao personagem o direito da fala, ou ele fala pela personagem, certo? É isso que nós estamos dizendo aqui nesse parágrafo que eu pedi vocês para grifarem. E aí, nós vamos falar agora o seguinte: quando o narrador ele dá ao personagem o direito da fala. Ai, travou aqui o livro. Mas vamos lá. Quando ele dá ao narrador o direito da fala, ele usa o discurso direto. Direto, é só pensar. O personagem está falando diretamente. Então, ele usa o discurso direto, certo? Quando ele usa o discurso direto, o narrador abre espaço para que o leitor ouça a voz da personagem. Ou seja, é a personagem quem vai falar. Nesse caso, a reprodução da fala ganha vivacidade, ou seja, o leitor está falando, é ele quem demonstra vida naquele momento, e o leitor ele tem contato com o modo de falar da personagem, com o emprego de um vocabulário particular, com as variações. Vamos supor que esse personagem seja nordestino, ou que esse personagem seja analfabeto. E aí, na hora que o narrador dá vez a ele para falar, ele vai ter uma característica própria na sua fala. E isso nós, leitores, conseguimos perceber, certo? O discurso direto, ele geralmente é antecedido por traversão, ou ele fica entre aspas. Isso aqui, gente, por favor, vocês podem grifar, tá? O discurso direto, geralmente, ele é antecedido por travessão, ou fica entre aspas, sendo introduzido por aquilo que nós chamamos de verbo de elocução, ou, não sei se vocês se lembram, nós chamamos de verbo dicende, D-I-C-E-N-D-E, dicende, D-I, desculpa, no final, dicende. Dicende ou verbos de elocução, que são aqueles verbos que antecedem a fala da personagem. Quando eu digo, por exemplo, Maria disse, 2 pontos. Aí na outra linha eu utilizo travessão. Esse disse é o verbo de elocução ou verbo dicende. Quando eu falo, a garota pensou, o menino exclamou, todos reclamaram. Ou seja, esses verbos que vão anteceder a fala das personagens é o que nós chamamos de verbo de elocução ou verbo dicende. Aí aqui na frente nós temos alguns exemplos. Disse, falou, comentou, gritou, observou, perguntou, respondeu, explicou, entre outros. Isso aqui, verbos de elocução, eu também preciso que vocês grifem, tá bom? Vamos lá, grifem para a tia. Ai, galerinha, deixa eu só voltar aqui, porque deu uma travada no livro. Só um minutinho. Não tem jeito. Só um minuto, eu vou abrir aqui. Pronto. Todo mundo teve acesso aí novamente ao livro? Dá um okzinho. Tiveram acesso? Abri o livro para vocês de novo, sem travar agora. Fala para mim, gente. Abriu? Joia. Vamos lá.
Então, aqui nós vamos ler, toda vez que eu tento aumentar demais, ó, ele trava. Vamos lá. Então, aqui é o que ocorre, por exemplo, no seguinte trecho. Bino insistia. Mas isso é na viagem. E do lado de lá do mar? O que é que tem? De onde é que eles vinham? O que é que tinha lá? Coisa boa, terra do rei, e todo mundo solto, trabalhando junto, comendo junto, fazendo festa. Tinha até reis. E por que o rei não salvou eles? Então, observem aqui que nesse diálogo a gente consegue perceber o verbo que eu disse a vocês, que nós chamamos de verbo de elocução ou de verbo de sende. É aquele, observem aqui, ó, começa, ele tem 2 pontos e depois ele vai introduzir a fala da personagem. Gente, uma coisa que é extremamente importante que vocês percebam tanto na leitura quanto na escrita. Para usar o travessão, eu preciso deixar o espaço do parágrafo igual nos outros textos, tá? Igual nos outros parágrafos. Aí, travou de novo. Eita. Só um minutinho, pessoal. É o livro do SAS que está travando e a internet está boa hoje. Será que... Oi, pessoal, estão vendo agora? Esse aqui, aí, ó, diminuindo, voltando, tá tudo certo. Espera aí que tem coisa errada aqui. Pronto. Então, aqui, quando eu falo para vocês, todo mundo está tendo acesso a essa página agora, aqui do Bino insistia, ok? Beleza. Eu tento aumentar e é na hora que eu aumento que ela trava, mas eu preciso trabalhar com ele maiorzinho. Então, aqui, ó, quando eu uso Bino insistia, esse insistir, ele está em negrito, porque é ele o verbo de elocução. Era a mesma coisa que eu dissesse assim, Bino dizia, Bino falava, ok? Então, o narrador, ele emprega o verbo de elocução insistia. A fala de Mané Faustino é entrecortada, reticente, demonstra hesitação, indecisão e é marcada pela tentativa de recuperação da memória de algo, que é a vida dos negros africanos antes de serem escravizados e trazidos ao Brasil. Na primeira fala do Bino, a sequência de interrogativas evidencia as curiosidades, as inquietações da personagem. Na fala seguinte do menino, quando ele usa o pronome eles ali, na função de objeto, não na função de sujeito, é porque ele diz o seguinte: por que o rei não os salvou? Seria a forma correta. A gente percebe que quando ele pergunta e por que o rei não salvou eles, a gente percebe essa informalidade na oralidade do Bino. Ou seja, a gente percebe, certo, que é uma linguagem espontânea. Daí essa informalidade.
porque nós sabemos que os pronomes eles têm que ser usados como valor de sujeito, não como valor de objeto, certo? Então, aqui, olha, e por que não salvou eles? A gente percebe o quanto essa fala é informal, uma vez que ela deveria ser. E por que o rei não os salvou? Tudo bem? Já no discurso indireto, peraí que eu vou tentar trazer isso para cá. Já no discurso indireto, o narrador, gente, incorpora a fala da personagem na sua narrativa. Ou seja, no discurso indireto não tem fala de personagem. No discurso indireto, quem fala é o narrador, apenas ele. Então, eu preciso que vocês grifem isso, tá? Dessa forma, fica mais presente para o leitor aquilo que o narrador considera mais importante, a essência da fala da personagem. Nesse caso, não se pretende reproduzir literalmente as falas das personagens, mas aquilo que realmente aconteceu, o conteúdo da história, o que observamos, por exemplo, neste trecho. Bino disse que queria ir até o outro lado. Ou seja, quem fala isso é o narrador. Se fosse a fala de Bino, provavelmente isso estaria escrito de que maneira? Bino disse, abre travessão, quero ir até o outro lado. Concordam? Certo? E agora nós vamos falar um pouquinho da transformação do discurso direto em discurso indireto e vice-versa. Ou seja, vamos lá, pessoal. No discurso direto, nós ouvimos a própria voz da personagem. No discurso direto, é a personagem que fala. No discurso direto, nós sempre temos a primeira pessoa. Ou seja, se é a personagem que fala, ela vai usar o eu ou ela vai usar o nós. No discurso direto, nós temos também sempre o uso do travessão ou o uso das aspas, que transforma isso aí na fala literal da personagem. Por isso, a primeira pessoa. Já no discurso indireto, nós só ouvimos a voz de quem? Do narrador. É ele que fala pela personagem. Por isso, ele vai usar o quê? A terceira pessoa. No discurso indireto, o narrador fala pelo outro. Então, ele vai usar a terceira pessoa. Grifem esse primeiro parágrafo para mim, por favor, tá bom? Vamos lá. No discurso indireto, o verbo fica sempre no passado em relação ao verbo do discurso direto. Como se observa no quadro a seguir, que nós vamos analisar detalhadamente a diferença do discurso direto para o discurso indireto. Dessa forma, vocês vão notar as transformações que sofrem o discurso direto quando ele se transforma em indireto e vice-versa, tudo bem? Então, na próxima página, vamos lá. Tem aqui discurso direto e discurso indireto. Observe, característica do discurso direto. Vou ler sempre um ao lado do outro para vocês observarem a diferença, tá bom? Então, no discurso direto, verbo no presente do indicativo. Grifem isso. Verbo no presente do indicativo. Aí observem. Discurso direto. Então, tem travessão.
Oi, tia, não entendi nada que você falou, tá travando muito. Verdade. Tá muito. Estão escutando? Agora sim. Eu notei que travou. Vocês não ouviram nada a partir de agora. Posso só recomeçar, certo? Sim. Certo, né? Então vamos lá. Discurso direto e discurso indireto. Prestem atenção aqui. No discurso direto, verbo fica no presente. Então vocês podem grifar isso aqui, verbo no presente do indicativo. Aí vocês vão observar que o Bino fala o seguinte: quero saber o que tem do outro lado. Observem que foi antecedido de travessão para mostrar que é a fala literal de alguém, que é a fala do Bino. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tem outro travessão aqui e aqui na frente dizendo, falou um menino. Por que tem esse travessão? Essa fala aqui, falou o menino, é a fala do narrador, concordam? Então, observem que esse recurso, ele é muito utilizado. Eu uso o discurso direto para dar a fala ao meu personagem, mas eu uso na mesma fala aqui ao lado o travessão para separar a fala do narrador. Isso acontece muito quando nós temos várias personagens e nós temos várias pessoas falando e eu preciso identificar quem é que disse isso aqui. Então, o narrador, ele identifica na frente da fala do menino. E é preciso separar a fala da personagem da fala do narrador por meio desse outro travessão. Ficou claro isso? Beleza? Agora, como ficaria isso aí se fosse em discurso indireto? Apenas o narrador falando. Observem que o verbo, ele passaria para o pretérito imperfeito. Então, eu quero que vocês grifem isso. O verbo, ele passaria para o pretérito imperfeito. E aí é só o narrador que fala. Não tem voz da personagem. E o narrador falaria o seguinte: o menino falou que queria saber o que tinha do outro lado. Quem é que fala isso? O narrador. Certo? Tudo bem? Depois, voltando para o discurso direto. Ele até usou, olha, o verbo no pretérito perfeito quando o menino fez uma pergunta. Então, grifem isso aí. Verbo no pretérito perfeito. O que é que isso vai mostrar a vocês? Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Quando no discurso direto o narrador fala no presente, no discurso indireto, o narrador, voltando. Quando no discurso direto o personagem ele usa o verbo no presente, o narrador no discurso indireto, ele vai usar o verbo no pretérito imperfeito. Quando a personagem usa o verbo no pretérito perfeito, o narrador vai usar no pretérito mais que perfeito ou vai usar uma locução verbal. Vou explicar isso agora. Vamos lá. O Bino pergunta: como ele veio de lá? Perguntou o Bino. Observe que veio, está no pretérito perfeito. Olha o travessão aqui, marcando o discurso direto, marcando a fala do Bino. E mais uma vez o travessão, separando a fala do Bino da fala do narrador, certo? Então, como ele veio de lá? Perguntou o Bino. Se o narrador
na hora de transformar essa fala do discurso direto para o discurso indireto, ele viu que o verbo está no pretérito perfeito, ele iria dizer da seguinte forma: Bino perguntou como ele tinha vindo de lá. Ou Bino perguntou como ele viera de lá. Por que tia Fernanda usou primeiro esse aqui? Porque o viera, que é o pretérito mais que perfeito, aquele que sempre termina em irá, como falara, viera, ouvira, percebera, cantara, escrevera, trouxera, é um verbo extremamente formal e pouco utilizado hoje em dia. Então, hoje, em vez de usar o pretérito mais que perfeito dessa forma, a gente opta pela locução verbal, certo? Então, em vez de usar o viera, nós utilizamos o quê? O tinha vindo. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Vamos lá. Agora, nós vamos analisar que o personagem, ele utiliza o verbo no futuro do presente. Eu quero tudo que vocês grifem esses verbos que estão aqui, ó. Todos os verbos que estão sendo utilizados, eu quero que vocês grifem, para vocês perceberem que quando ele passar para o discurso indireto, a forma como ele vai ficar, tá bom? Então, vamos lá. No terceiro caso, o Bino diz o seguinte, ele usa o verbo no futuro do presente. Falarei, cantarei, ouvirei, serei, perceberei, tudo bem? É o verbo do rei, lembra que eu falei do verbo do rei e da Maria? Futuro do presente sempre termina em irei. O da Maria é o futuro do pretérito. A Maria cantaria, falaria, lembram? Então, vamos lá. Aí ele usa o futuro do presente, que diz o seguinte: um dia irei até o outro lado. Observe a estrutura do discurso direto, pessoal. Bino disse, 2 pontos. Esse disse é um verbo de sende, é um verbo de elocução. Observe que fechou o espaço do parágrafo, usou o travessão aqui para vir com a fala do garoto. Um dia o verbo no futuro do presente, que é aquele verbo certo que com certeza vai acontecer, aqui no futuro, o narrador, para transformar a fala do Bino num Tia, você discurso. pode repetir que tinha travado na hora que você estava explicando? Repito, amor, deixa eu ver de onde a tia precisa repetir. Fala para mim. É dessa última parte que você falou que ela travou todo, só voltou agora, acabou de voltar. Tá bom, desculpa. Vamos lá. Deixa eu só ver o bate-papo aqui. Voltou, tia repete. Ok. Vamos lá. Pessoal, então prestem muita atenção. Eu disse a vocês com antecedência que todos esses verbos aqui eu quero que vocês grifem. Por quê? Isso aqui é o que vai mostrar a vocês como vai ficar a transformação do discurso direto para o discurso indireto, certo? Então, eu mostrei que quando o personagem usa o verbo no presente, o narrador vai usar o pretérito imperfeito. Quando o personagem usa o verbo no pretérito perfeito, o narrador vai usar no mais que perfeito. Quando o personagem usa o verbo no futuro do presente, o narrador vai usar no futuro do pretérito. Por exemplo, Bino disse, olha a estrutura aqui do discurso direto. Bino disse 2 pontos. Então, esse disse é um verbo de elocução ou verbo de sende. Aquilo que eu falei anteriormente com vocês, certo? E aí a estrutura, ó, olha o travessão.
que antecipa aí a fala do Bino. Um dia irei até o outro lado. Observe que quando ele usa irei, esse verbo no futuro do presente dá a ideia de certeza, dá a ideia de que algo realmente vai acontecer, certo? Mas na hora que o narrador fala por ele, o narrador vai ter que usar o quê? O verbo no futuro do pretérito. Então, vai ficar como? Bino disse que um dia iria até o outro lado. Observe que vocês não vão conseguir colocar o pretérito perfeito aí. O futuro do pretérito. Desculpem, observem que aqui vocês não conseguem colocar o futuro do presente. Bino disse que um dia irá até o outro lado. Se coloca irá, é como se fosse realmente acontecer, certo? Mas aí nessa transformação do personagem para o narrador fala que ele iria, porque isso ainda não aconteceu. Vocês estão me entendendo? Certo? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão dos verbos na transformação do discurso direto para o discurso indireto. Só que, gente, não precisa se preocupar tanto com isso, que é meio que automático, tá? A gente consegue fazer isso sem ter essas regras tão em mente, tudo bem? É meio que automático. Vamos lá. Depois, nós temos o verbo no imperativo. O que é verbo no imperativo? É aquele que dá a ideia de ordem, certo? De conselho, de sugestão. Saia, faça, fuja, pegue, ouça. Isso é verbo que dá a ideia de ordem. É o verbo no imperativo. Então, quando o personagem ele usa o verbo no modo imperativo, o narrador vai ter que mudar esse verbo. O narrador, no discurso indireto, ele vai usar o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo. É só vocês pensarem. Vamos comigo, olha só, de maneira... Esqueçam isso que está escrito aí agora. Eu vou dizer assim, a professora disse, : façam as atividades. Como vocês diriam isso? Pensem aí como vocês diriam isso no discurso indireto. A professora disse aos alunos que fizessem as atividades. Não é assim que ficaria? Então, façam as atividades. Ficaria, a professora disse que fizessem as atividades. Então, vocês estão observando que é meio que automático? Olha aqui, quando ele usa o verbo no modo imperativo, fujam, ordenou o rei. Mais uma vez, fala do personagem separada da fala do narrador por meio do travessão. Observe que o verbo no modo imperativo passou para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, quando o rei disse fujam, o narrador falou como? O rei ordenou que eles fugissem. Certo? Até aí alguma dúvida, gente? Tá tudo tranquilo? A transformação do discurso direto para o discurso indireto? Grifaram esses verbos que eu pedi? Beleza? Tudo bem. Vou continuar. Se houver alguma dúvida, podem destravar os microfones para perguntar, tá bom? Vamos lá. No discurso direto, continuando aqui, os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Vamos lá. Pronomes pessoais. Eu, tu, ele. Me, mim, comigo. Lembraram? Pronomes possessivos, aqueles que dão ideia de posse. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa.
Pronome demonstrativo. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Tudo isso, gente, se a fala é da personagem, é lógico que ele vai usar em quê? Em primeira pessoa, certo? Ele vai usar em primeira pessoa porque é ele que está falando. Então, Bino disse, vamos lá, quero resposta para as minhas perguntas. Observe, quero primeira pessoa, minhas, pronome possessivo de primeira pessoa, porque se refere a ele, tá? Ao eu, a primeira pessoa. Eu quero resposta para as minhas perguntas. Então, no discurso direto, verbos de primeira pessoa, pronomes de primeira pessoa, sempre. Depois, no discurso indireto, que é o narrador, é meio que óbvio. Se o narrador fala dele, do outro, ele vai usar tudo isso em terceira pessoa. Vocês podem grifar também. Então, ele vai usar tudo isso em terceira pessoa. Bino disse que queria resposta para suas perguntas. Ou seja, foi o Bino, ele disse que queria resposta para as suas perguntas, para as perguntas dele. Verbos de terceira pessoa, certo? Pessoal, vocês estão me entendendo? Tá tudo bem até aí? Tudo bem? Vamos lá, continuando então. Aí, para finalizar, nós temos advérbios. Advérbios são aquelas palavrinhas que vocês sabem que indicam circunstâncias. Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, tudo isso é advérbio, certo? Então, ele usa o advérbio aqui e cá, que significa o quê? Lugar. Prestem atenção. Olha aqui, abertura da fala da personagem antecedida do travessão. Daqui, pertinho, dá para ver tudo. Disse seu Mané Faustino. Daqui, pertinho. Observe que o aqui, ele usa junto da preposição de. Daqui. Certo? Dá para ver tudo. Dá para ver tudo. Disse seu Mané Faustino. Gabi, você quer falar alguma coisa, amor? Não, eu cliquei errado. Tá bom, tudo bem. E aí, observe que usando o advérbio aqui ou cá, quando o narrador for, na verdade, transferir essa fala para o discurso indireto, ele vai usar o ali ou lá. Seu Mané Faustino disse que dali pertinho dava para ver tudo. Ou de lá pertinho dava para ver tudo. Pessoal, alguma dúvida? Sabe por quê? Nossa aula está encerrando justamente nesse momento. E aí, vocês têm uma atividade, eu não me lembro exatamente se eu já pedi a atividade dessas páginas 78 e 79. Pedi? Lá no Alunos Book? Acho que não. Eu não me lembro, sinceramente, se eu pedi. Mas se eu não pedir, são atividades que, se eu pedir, vocês já podem fazer, claro, né? A explicação foi toda dada. Se eu não pedir, são atividades que vão ficar para quarta-feira da semana que vem, que é quando nós temos 2 aulas, certo? Porque segunda e terça não terão aulas, tá? Segunda e terça não terá aula. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Podem destravar os microfones agora, se quiserem conversar comigo, se quiserem tirar alguma dúvida sobre produção textual,
sobre alguma questão que vocês, de repente, não compreenderam direito. Se depois quiserem me mandar um WhatsApp perguntando bem reservado sobre alguma questão, vocês sabem que vocês podem fazer isso. Se eu puder ajudar, estou aqui para isso. Alguma dúvida? Não? Podemos encerrar, então? Pessoal, beijos, bom final de semana, porque amanhã nós não temos mais aula. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero em breve estar de volta, né? Espero que em breve tudo esteja bem novamente e a gente consiga retornar. Enquanto isso, nós vamos nos falando por aqui ou pelo telefone, tá bom? Um beijo. Tchau, fiquem com Deus, tá bom? Tia, Oi. qual que é o número? O número do meu telefone, vou colocar aqui no bate-papo para todo mundo. Eu já tinha até colocado, eu acho, 99697-2011. Deixa eu colocar para todos aqui, liberar para todos. Apareceu aí para vocês? No bate-papo? Apareceu? Ok, então liberei para todo mundo aí. Quem precisar, a gente pode me ligar, tá bom? Eu estou aqui para ajudá-los no que for necessário, certo? Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchauzinho. Tchau, tia. Pra você também. Tchau, tia.